Fala galera, seja bem-vindo ao canal Artigo Técnico. Aqui quem fala com você é o Ives e estamos aí para mais um vídeo. No vídeo de hoje você irá aprender a desenvolver um CRUD utilizando o ASP.NET Core e o MongoDB. E também utilizaremos aí a ferramenta da MongoDB, que é a MongoDB Atlas, uma ferramenta onde você já pode ali hospedar sua base de dados. Isso vai ser muito legal e muito interessante. E também veremos como, por exemplo, a utilização da biblioteca DataTable e também o Inst Arlets, que são arlets personalizados. Para você que gostou desde já deixa aí o seu like, compartilha aí com seus amigos, que isso ajuda muito o canal. E sem mais enrolação, puxa então a vinheta, produção. E lembrando galera, eu estarei deixando aí na descrição do vídeo todos os links das documentações das bibliotecas que a gente utilizou no desenvolvimento desse projeto, assim como também o link para que você possa acessar a plataforma do MongoDB Atlas, onde nós hospedamos a nossa base de dados MongoDB. Bom galera, então para início de conversa aqui, a gente vai entrar na plataforma do MongoDB Atlas e lá vamos realizar todas as configurações necessárias aí para subir, deixar aí em pé a nossa base de dados MongoDB. Então no Google você pesquisa MongoDB Atlas. Se você ainda não tiver conta, realize a criação da sua conta, é gratuito, você consegue criar uma base de dados a qual você consegue utilizar aí para pequenos projetos de estudos. É bem bacana mesmo a plataforma aqui do MongoDB Atlas. Como eu já tenho usuário aqui, vou fazer login. Eu vou colocar meu e-mail aqui. Depois de logar aqui, tela e vai aparecer aí para você uma tela semelhante a esta. Nós vamos fazer a criação aqui inicialmente do nosso cluster. Então você escolhe, no caso vai ser um cluster, né? Um servidor gratuito, eles oferecem. Vou criar. Aí você pode escolher qual provedor que você quer, qual região. Eu vou deixar tudo como já vem aí padrão. Eu vou alterar aqui mesmo o nome do cluster. Vou botar artigo tech. Vou dar um criar cluster. Você vai ver, é muito rápido, pessoal. A plataforma e do MongoDB Atlas é muito legal. Enquanto eles criam aqui o servidor, demora aí de 1 a 3 minutos. Eu vou já criando aqui alguns outros pontos. Esse primeiro ponto aqui, vou criar o nosso usuário que vai acessar a nossa base. Então vamos vir aqui, vai ser um usuário que vai usar senha, né? Um tipo de autenticação. Agora aqui na parte do Network Access, que você vai poder configurar quem vai acessar a sua base. Eu vou clicar aqui e vou colocar para qualquer tipo de IP acessar a base. Se no caso aí você quiser restringir apenas ao seu IP, pode clicar aqui ou adicionar outros IPs que irão poder ter acesso, né, à sua base aí. Então, no caso, eu vou deixar aqui que qualquer IP pode acessar. Bom, pessoal, terminando então de fazer a criação aqui do nosso servidor, ele vai ficar verdinho aqui, o status ativo. Você vai clicar nesse botão aqui, ó, Browse Collections. Agora nós vamos criar a nossa base de dados, né, o nosso banco de dados. Vamos colocar aqui qual vai ser o nome da nossa base de dados. Vou chamar de artigo tech também. Para você ainda e talvez não tenha esse conhecimento e ainda não saiba, o banco MongoDB é um banco não relacional. Ele trata as tabelas como coleção. É semelhante a um arquivo JSON, né? Só estruturado, organizado dentro de uma base de dados. Então aqui é como se fosse a nossa tabela. Qual vai ser a nossa tabela? No caso, a gente vai simular no nosso CRUD um cenário de uma biblioteca. Então eu vou botar aqui livros, e-books. A nossa coleção vai ser uma coleção, né, a nossa tabela, uma coleção de book. Então tá aí, ó, já foi criado o nosso banco, artigo tech, e a nossa coleção, né, nossa tabela, se fosse no SQL, né, nossa tabela de livros. Tudo certo aqui, já criamos a base de dados, já criamos a primeira coleção e é a única que nós teremos nesse exemplo de CRUD. E agora o que falta? Fazer a conexão, pegar a string de conexão que a gente vai utilizar no nosso código. Eu vou vir aqui, ó, Connecting, ele dá algumas opções de conexão. O que importa pra gente é essa opção aqui, ó, Connect com a sua aplicação, beleza? Aqui, ó, é bem provável que o Drive esteja selecionado qualquer outro aqui. Então você vai, seleciona C#, nós iremos utilizar a plataforma .NET, então C#.net aqui, escolhemos a última versão, eu sempre pego aí a última versão disponível. Aqui ele já dá o exemplo da sua string de conexão. Eu vou copiar essa string, vou fechar aqui, vou minimizar e vou
criar a nossa aplicação. Eu estaria utilizando o VS Code como editor de texto aí para utilizar, para fazer o nosso código, o nosso CRUD de hoje, mas você pode utilizar o Visual Studio, o editor aí, a IDE de sua preferência, beleza? Então vamos lá. Vou criar aqui um projeto MVC, né, ASP.NET Core. Então .NET MVC. Vou chamar ele de CRUD MongoDB, beleza? .NET, tá faltando um new aqui, .NET New MVC, --name CRUD MongoDB. Vamos criar esse projeto. Fechou, criado o projeto, vou entrar na pasta do projeto, cd CRUD MongoDB, code ponto, tá abrindo aqui, ele já cria aqui a estruturinha padrão MVC. O que nós vamos fazer agora? Vamos começar criando a nossa classe que irá fazer a conexão com a nossa base de dados que está hospedada no serviço do Mongo Atlas. Então eu vou criar uma pastinha aqui, eu vou chamar ela de database. Aqui dentro eu vou ter uma classe e vai ser a classe responsável por fazer a conexão à nossa base de dados. É um novo arquivo aqui, vou chamar ela de MongoDB database.cs. Então aqui na nossa classe eu vou ter ali a utilização para início de conversa do nosso drive do MongoDB. Então para isso nós iremos precisar fazer a instalação inicialmente aqui. Aqui dentro da nossa pasta, você pode digitar o comando para instalação. Basta você pesquisar aqui na internet, no NuGet. Vamos buscar aqui no Get. E aqui nós vamos buscar MongoDB Drive. É esse aqui, ó. MongoDB Drive. Então você clica nele. Aí nós vamos escolher essa opção. Ó. Clica e copia. Aqui dentro da pasta. Pode ser aqui, pode ser também. Você abrir um novo terminal aqui, ó, dentro do seu projeto. Você pode apertar Ctrl aspas se você estiver utilizando o Visual Studio Code e colar esse código aqui para poder instalar das dependências aí do seu projeto. Vamos instalar esse pacote. Legal, pacote instalado. Então aqui ele não criou a classe automaticamente como eu gostaria que fosse, mas a gente vai fazer aí na mão. Então usem mongodb.drive. Vamos utilizar esse usem system, beleza? Aqui o nosso namespace, ele é o CRUD MongoDB, nome do nosso projeto mongodb.database. Aqui dentro vai ter a nossa classe, public class. Vai ser uma classe selada, porque aqui a gente vai aplicar o padrão singleton. Então, MongoDB database, vamos aplicar o singleton. Beleza, vamos lá. Aqui o editor vai dar uma cortada, que eu vou digitar aqui o nosso código. Em seguida eu volto aí explicando um pouco do que foi feito nessa classe. Beleza, galera, criamos aqui a classe de conexão à nossa base de dados. A gente aplicou o padrão singleton. Então aqui a gente tem uma propriedade estática com o nome de instância, né? Então aqui a gente tem também um synlock para poder controlar a questão de threadsafe. Então a gente tem a questão de controlar múltiplas chamadas. Então aqui a gente criou um MongoDB database, que é uma interface do nosso drive MongoDB, e aqui embaixo a gente colocou a nossa conexão, nossa string de conexão, que ela tá aí, ó, é um pouco grande, mas você pode tirar essa parte aqui final. Eu vou tirar aqui também para ficar melhor até a questão de visualização. Aqui você vê e ela coloca no sinal de maior ou igual password. Então eu vou adicionar o password que a gente criou lá na plataforma do MongoDB, ADM 123. Aqui é o nome da nossa database. Criei aqui essas duas strings aqui, que eu posso até melhorar, botar aqui como constante. Então, duas constantes aqui, e as boas práticas, colocar tudo maiúsculo.
aqui a gente tem o nosso construtor privado. Esse é um dos requisitos quando você faz o padrão singleton. Então tenho aqui o construtor privado. No nosso construtor privado ele dá um new no Mongo Client, que vem ali do nosso drive, passando que é a nossa string de conexão. Aqui ele faz a conexão com o nosso servidor. Aqui embaixo eu pego então a nossa base de dados. Então eu venho aqui no client.get database, passo então o nome da nossa base de dados, no caso artigo tech. Aqui eu coloquei um console só caso der algum erro nesse código, para ele poder nos mostrar no cat. Aqui está a nossa propriedade pública e estática que nós iremos utilizar para fazer então as nossas chamadas, né? Então get connecting. Aqui a gente tem um instance igual a nulo, e aqui é onde a gente começa a tratar a questão de thread-safe. Então se por acaso tiver duas chamadas ao mesmo tempo, a gente tem esse lock aqui para quando a primeira chamada vier bater aqui, ele guardar, né, esse ponteiro nesse bloco de memória. Então apenas uma de cada vez vai poder acessar. Então o primeiro que bater vai ser igual a nulo. Então a gente tem a instância, realiza então a instância. O segundo que vier aqui e bater, ele vai ver que não é mais igual a nulo, vai sair daqui e vai retornar aqui então o nosso retorno DB, nessa propriedade pública estática que a gente criou, que tem o atributo get, né? Ela apenas vai retornar a nossa instância da nossa classe. O terceiro e vier, qual a ideia de botar esse if alinhado aqui? Porque o terceiro que vier, ele não vai, né, nem entrar aqui nesse bloco onde vai ter o look aqui que faz a questão do thread-safe. E quando ele bater aqui, ele já retorna. Por isso do if alinhado, para a gente não tenha toda hora ali e tá entrando no look, né, e faz a questão do thread-safe pra gente. Então essa é a ideia. Agora, depois de criarmos então a nossa classe irá realizar a conexão à base de dados, vamos criar o nosso Mongo DAO. Então eu vou criar uma pasta chamada Mongo DAO, beleza? Essa Mongo DAO, ela vai ter todos os nossos métodos de criação, deleção. Então ela vai ter ali em si o nosso CRUD, a base de dados Mongo. Eu vou criar aqui uma nova classe, vou chamar de Booking DAO. São livros, né? Então de Booking DAO. Aqui eu vou criar, então vou pegar a mesma estrutura, mesmo namespace, e depois eu vou alterando para facilitar aqui, ser um pouco mais rápido. Aqui, pessoal, eu vou adicionar o using inicial, e depois eu vou adicionando à medida a gente vai codificando aqui. Vou fazer aqui, pessoal, o mesmo esquema de utilizar o singleton. Então eu vou criar aqui toda a estrutura, é a mesma ideia, né, é da classe anterior do Mongo Database. A gente criou para pegar a conexão. No nosso Booking DAO aqui a gente vai ter a mesma ideia, utilizaremos o singleton novamente e vamos criar, depois de fazer aí a construção da nossa propriedade estática que pega a instância da nossa classe, vamos criar abaixo os nossos métodos que irão fazer insert, delete, update e listagem ali dos livros que iremos cadastrar na nossa base de dados MongoDB. O primeiro método que a gente vai criar aqui, pessoal, vai ser o método responsável por buscar a coleção, a tabela ou sem SQL que a gente vai trabalhar. Aqui está dando alguns erros de usem, então vamos adicionar as nossas referências. Ctrl ponto, vamos utilizar novamente o nosso Mongo Drive. O Drive a gente instalou aí no início. Aqui, ó, ele está reclamando que o nosso Booking é o nosso model, ele não está criado ainda. Vamos criar ele já aqui. Mongo Database, adicionar o using, falando que a gente é utilizar o nosso database, foi criado, legal. Ele continua dando erro em só do nosso model. Para a gente já resolver esse erro, vamos então criar o nosso model aqui de livro. Então aqui na nossa pasta models, vamos em models, vamos criar uma nova classe aqui, vamos colocar aqui, chamar ela de booking.cs. Legal, pessoal, para facilitar a gente aqui e a gente não tá reescrevendo tudo do zero, eu vou copiar aqui na minha colinha como que ficou aqui o nosso model e já explico para vocês. Então aqui, ó, a gente vai ter um model de nome book. Esse model ele vai ter
o nome do livro, o ano de publicação, a descrição do livro e um ID a qual a gente possa identificar. Esse objeto, Object ID, ele vem aqui do nosso MongoDB.bison. Então é necessário que você tenha esse Object ID para poder fazer toda a manipulação e identificar ali o nosso objeto, né? o nosso item dentro da nossa coleção. Vou fechar aqui, voltando aqui, Ctrl ponto, adicionando referência. Vamos continuar então aí na nossa criação dos outros métodos do nosso Bookendal. Então vamos continuar criando aqui. O primeiro método que a gente vai criar é um método, o segundo método, aliás, é um método de inserção. Você vê, é bem simples o nosso método de inserção. A gente vai receber uma coleção, nesse caso a nossa coleção de livros, e vai receber o nosso model que foi cadastrado ali na telinha que nós iremos criar pelo usuário do sistema. Coleção, o livro em si, e aqui a gente dá um books collect.insert1 para inserir apenas um livro e passa o livro aqui. Vamos continuar aqui criando os nossos métodos do CRUD. Então já está o C, né, do create. Para você que não sabe o que significa CRUD, a gente pesquisar CRUD, ele vai dizer que a palavra CRUD significa create, read, update e delete. Então, ou seja, criação, leitura, atualização e apagar, né, deleção. Então aqui a gente já criou o C do CRUD. Vamos para o R aqui. Falta e a gente adicionar o using aqui do list, então o using system collect .generic. Tá criado e o nosso R no CRUD. Então ele vai listar todos os livros que a gente cadastrar. Basicamente a gente recebe qual coleção que a gente quer fazer a listagem. Aqui no filtro eu botei um filtro vazio porque eu não quero filtrar nenhum, quero listar todos os livros cadastrados. E aqui peguei novamente a minha coleção .find livro e botei o filtro vazio .list. Ele retorna aí pra gente os livros. Beleza? Vamos criar agora o nosso método de update. No caso aqui, o U aqui do update do nosso CRUD. Aqui para agilizar, eu vou colar esse comentário aqui da minha colinha. Tá feito então, galera, o nosso método de update. Diferentemente do de listagem, a gente precisa ter um string ID aqui, a qual nós iremos passar esse string ID para poder fazer a atualização de apenas um livro. É importante a gente lembrar para a gente não faça um update sem where. Utilizando aí o linguajar de SQL, esse update sem where, se a gente não passar aqui, pode ocorrer e vai ficar muito perigoso, vai ficar complicada a situação. Que cara mais engraçado. Continuando, tirando as brincadeiras sem graças, vamos aí fazer o nosso método de deleção. Da mesma forma, o update você não é fazer aí um delete sem where. Então por isso a gente passa aí um ID. Esse ID a gente utiliza aí no builders do nosso MongoDB Drive, né? É um dos componentes ele tem aqui pra gente. E aí dentro dele tem o filter. Aqui a gente usa uma expressão do link, utilizando um where, faz um link aqui e pega aqui apenas um item específico, né? Que foi cadastrado, um livro específico da nossa coleção de livros. Então aqui a gente manda um delete one e passa o nosso filtro. Beleza, pessoal? Criamos então aqui o nosso Bookendal e já tem aqui todos os métodos necessários para a gente poder utilizar e fazer então o nosso CRUD. Beleza? Agora nós iremos começar aí a manipulação da nossa controle. Como estamos lidando com um projeto web, né, ASP.NET MVC, vamos manipular agora a nossa controle, onde irá realizar as chamadas para o nosso Bookendal. Antes, vamos realizar algumas correção de sintaxe. Está errado aqui no nosso código. Então esse else é embaixo, vamos colocar esse else aqui embaixo, e basicamente este era o problema que estava ocorrendo aqui no nosso Bookendal. Beleza, galera, agora sem problemas aqui no nosso Bookendal, a gente vai partir, como eu disse, para nossa aqui controle. Quando a gente cria um projeto MVC, ele já vem ali um template, né, padrão, e a gente já tem uma controle que chama Home Control. Vamos utilizar ela mesmo aqui, o objetivo de DAT, vamos deixar ela mesmo, e também com o objetivo de sermos mais rápidos na nossa videoaula. Mas se você quiser, você poderia criar um Book Control. No caso, vou utilizar a própria Home Control, que já é criado automaticamente ao criarmos um projeto
do tipo MVC e no ASP.NET Core. Aqui, para começo, a gente tem uma index. Nessa index aí, a gente precisa passar o nosso list bookings, que vai ser a nossa listagem. Então aqui a gente precisa, dentro da nossa controle, criar um método. A gente vai chamar ele de list bookings. Vai ser ali o nosso R, né, do CRUD, aqui dentro da controle. Então vou criar aqui um método que retorna uma lista de livros, vai chamar list bookings. Vai ver aí como que é simples o método. Para facilitar e a gente deixar mais rápido aqui, eu vou copiar a minha colinha, não tem muito motivo de eu precisar e codificar, sendo que acaba ficando mais rápido aqui, beleza? Aqui eu pego o meu get instance, vamos ver como está aqui, get instance.get collection DAO, beleza? Eu acho que o nome do método e no booking DAO deve estar errado. O nome do método get collection DAO estava errado ali, corrigi, tudo certo. Vamos continuar aqui, ó, de forma bem rápida, e você vai pegar ali a sua coleção. Então toda vez que você vai manipular uma coleção, você precisa saber qual coleção você vai usar. Então vou pegar a coleção, e aqui peguei a coleção, eu tenho aqui o meu booking collections, eu passo aqui para poder listar a minha lista de livros, né? Então eu passo aqui, ó, minha coleção, e faço aqui toda a consulta aí. A gente já criou anteriormente o nosso booking DAO. E aí o que eu vou fazer? Na minha index eu vou passar uma lista. Eu quero ter uma lista aqui. Só que você concorda que o meu front-end não está preparado para uma lista. A minha index aqui não está preparada, né? Preparado, né? Não consegue, né? Para receber uma lista, certo? Então, para isso, você precisa preparar a sua view aqui, ó. Então, aqui dentro de home tem a index. Nossa, aqui a gente está utilizando na controle home. Eu vou clicar aqui, olha lá onde está a nossa index. Tá vendo? É o padrão onde você cria um projeto ASP.NET Core MVC. Então eu vou pegar da minha colinha aqui para a gente agilizar o meu front-end criado que espera uma lista de livros, certo? Então eu vou copiar aqui, ó, e vou colar aqui, beleza? Colei aqui, vou explicar para vocês qual que é a ideia do nosso front. Então, em biblioteca, veja abaixo a lista dos livros. A gente tem aqui um table, né? Esse table ele faz uso da biblioteca data table. Você vai ver embaixo que ela personaliza, cria campo de busca, muito interessante. Você não conhece ainda e não utilizou nos seus projetos, ela é muito legal para você ter aí e facilita muito o seu desenvolvimento. Data tables aqui a gente vai estar utilizando, o site é esse, datatables.net. Depois, se você quiser dar uma glugada aí, pesquisar melhor, conhecer outras formas de utilizar, a gente vai estar utilizando a forma mais simples possível, né, de utilização do data table. Mas se você quiser personalizar, fazer qualquer outra coisa, esse é o site que você deve entrar, datatables.net. Aqui a gente tem a nossa tabela, título, sinopse e a descrição, publicação e ações. Você vai entender essa coluna de ações mais à frente. E nós temos então essa loja que eu criei para poder, em vez de a gente mostrar no campo ID ali o ID do MongoDB, que é um ID, já era um grid ali, eu pego aqui e crio um ID legível, né? Essa é a ideia desse int count aqui. Então beleza, aqui a gente faz um for each para poder ler ali nossa lista, e foi passada no nosso controle. Veja, e o nosso @model aqui, a nossa index, espera ter ali uma lista, e aqui a gente faz o uso dela no for each aqui. Então name, aqui o count para aparecer livro 1, livro 2, aqui ó, a descrição. Essa descrição aqui tem uma missão para você, e no final aqui eu vou explicar essa parte aí da descrição. É uma lição de casa aí para que você possa, né, se desafiar aí e ter essa oportunidade de fazer esse desafio aí. Que beleza! Depois você vem aí nos comentários deste vídeo, coloca aí se você conseguiu fazer o desafio aí do Lê Mais, que eu irei explicar um pouco mais adiante.